Com a presença do nosso prefeito, de orar por ele, de abençoá-lo nesta hora. Eu sei que ele já é abençoado, mas eu creio que quando a igreja se reúne, ela é uma bênção, e ele faz parte deste corpo, não é? E nós queremos pedir ao pastor Joel aqui que faça esta oração pela vida do nosso prefeito. Glória a Deus. Querido Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, ó Deus, como sempre. Mas hoje temos a presença do nosso prefeito municipal. Estamos muito felizes porque nos deste esta oportunidade, Senhor. E agora nós queremos fazer um pedido a Ti, Senhor. Toma o nosso prefeito em Tuas mãos, para que, Senhor, todos os seus atos sejam de bênção para o povo de Duque de Caxias. Oh Deus, queira tomá-lo em suas mãos. Queira, Senhor, abençoá-lo. Ó Pai Celestial, nós te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já, ó Deus, queremos agradecer a Ti por tudo que has de fazer, ó Deus, para abençoar a gestão do nosso prefeito. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, por todos os seus auxiliares. Quero pedir que tome em Tuas mãos, Senhor, que haja bênção, Senhor, no nosso município, e glorificado seja o Teu nome, meu Pai. Oh, meu Deus, é o que eu posso desejar a todos os munícipes que tenham uma gestão, oh Deus, sadia, perfeita diante de Ti, Senhor. É o que eu rogo a Ti, agradecido já, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós estaremos dando início a este culto de louvor ao Teu nome, Senhor. Queremos bendizer o Teu nome. Queremos Te agradecer, Pai, pelos feitos gloriosos do Teu Espírito em nós. Quero Te agradecer, Senhor, pela Sua boa mão, que tem sido estendida, Senhor, em nossas vidas, em direção à vida de todos aqueles, os transeuntes, os trabalhadores, os moradores desta localidade. Senhor, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter dispensado esta bênção e nos agraciado, Senhor, com a melhoria deste lugar, onde nós aqui estamos há quase 10 anos, destes cultos, todos os sábados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta administração. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, amigos, ouvintes, colegas, vizinhos desta localidade. Muito obrigado. Te agradecemos, Senhor, pela nossa congregação, pela vida do pastor Isaías Gomes de Oliveira, o nosso pastor presidente. Senhor, continua abençoando o Teu servo, guardando-o e livrando-o de todo o mal. Concede-nos, Pai, um culto, Senhor, com toda a graça sendo derramada em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, com louvor da nossa harpa cristã, o louvor de número 295.
louvor, canta já meu coração, hino de paz e de amor, que me traz consolação. Ouve quando o seu louvor, Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical, canto hino de louvor, porque Cristo me salvou, no enganador, sobre a rocha me firmou. Vi quando o seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Este canto novo é cada noite que passa, sombras dão lugar à fé, se a Deus louvor cantar. Ouve quando o seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Quando o coração vibra, os acordes lá do céu, e da a voz soar no jardim do nosso Deus. Ouve quando o seu louvor ao Cordeiro divinal, Jesus canto inspirador, harmonia angelical. Louvores da harpa cristã. Louvemos ao Senhor, adoremos na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Aleluia. Quando meu Jesus voltar e levar-nos com os seus, ainda eu irei cantar este hino lá nos céus, no céu hino de louvor, canta grande multidão, vinde as bodas de amor ao banquete do perdão. Aleluia. 379. Glória a Deus, da nossa harpa cristã. Deus me salvou com sua graça, pois Ele levou os meus pecados, cravando-os na cruz, fazendo brilhar sobre mim a luz. Salvou de graça por meu Jesus, salvou de graça, já tenho a luz. Demos-lhe glória por grande vitória que por mim ganhou o Senhor Jesus. Sempre errante no mundo andei, longe de Deus, dos preceitos da lei, que me promete o gozo sem par, também liberdade aqui me dá. Salvou de graça por meu Jesus,
salvo de graça já tenho a luz. Temos de glória com grandes vitórias que por mim ganhou o Senhor Jesus. Choro e prantos não podem valer, nem esforço, nem grande saber, para um perdido sedento de luz. Se ele não crer no Senhor Jesus, salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça já tenho a luz. Demos-lhe glória por grande vitória que por mim ganhou o Senhor Jesus. Louvores da harpa cristã. Louvemos ao Senhor, adoremos na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Tenho descanso do céu, gozo enfim, pois Jesus Cristo salvou a mim. Quando eu entrar no seu reino de luz, melhor vou louvar o Senhor Jesus. Salvo de graça por meu Jesus, salvo de graça já tenho a luz. Demos-lhe glória por grande vitória que por mim ganhou o Senhor Jesus. 526 da nossa harpa cristã. Glória a Deus, louvemos ao Senhor. Se você souber, por gentileza, adore o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Lembro, Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta aqui, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste
transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Grandioso és tu. Aleluia! É o nome do louvor. Sabemos que o nosso Deus é grande, é poderoso, é fiel, é justo, é verdadeiro. Todas as qualidades. E não há, nós procuramos na literatura adjetivos, não é? Os melhores, maiores, ainda são pequenos para colocarmos, para aplicarmos neste nome que é sobre todo nome, Jesus, o nosso Salvador. Pastor Joel, a leitura da palavra do Senhor nesta oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Queridos ouvintes, estamos novamente aqui porque cremos que Deus nos trouxe para este lugar para compartilhar convosco a sua palavra. Eu quero ler convosco na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Quero ler alguns versículos para meditarmos juntos. Diz o apóstolo Paulo àquela igreja que estava em Corinto: para nós, os que somos os que são chamados, bendito seja o nome do Senhor, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, não.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vós sois dele, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O apóstolo Paulo deixou isso escrito para a igreja que estava em Corinto. Deus quer que nós nos gloriemos nele. Deus não quer que nós nos apoiemos no saber, na riqueza, na tradição da família. Não. Deus quer que nós nos gloriemos nele. Foi por isso que ele nos mandou o Senhor Jesus Cristo. Porque não foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas foi pela bondade e misericórdia de Deus que Deus nos salvou. Isto é válido para todos os homens, de todas as nações, de todos os tempos e de todos os lugares. E nós viemos aqui, meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, para vos relatar esta grande realidade. Não confiemos em nós mesmos. Hoje somos, amanhã poderemos não ser mais, mas o Senhor Deus é aquele que existe para sempre. Para Ele, o passado, o presente e o futuro são todos a mesma coisa. Portanto, meus queridos amigos, prestem atenção não em nossas palavras, mas nas palavras do Senhor Deus, que para a raça humana Ele se dirige dizendo essas coisas. Já faz cerca de 2000 anos que essas palavras foram ditas, e elas hoje têm o mesmo valor que tiveram naqueles dias que foram faladas. Portanto, meus amigos, creiamos no Senhor Deus e não creiamos em nós mesmos, porque nós não somos capazes por nós mesmos de assegurar-nos o dia de amanhã. Queridos amigos, deixamos aqui esta palavra para a vossa meditação. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. 545 da nossa harpa cristã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Quantos morrer por meus pecados, ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus. Porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, aleluia, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. É esta certeza que nos faz vir à praça pública, vir até aqui e dizer para você que muito em breve seremos arrebatados, seremos tirados da terra, como no abrir e fechar de olhos. Aleluia, o Senhor nos tomará, aleluia, e nos levará para si. E é para isto que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, presbítero João, glória a Deus, também nos trazendo uma saudação, uma palavra nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais um sábado abençoado aqui nesta praça que foi renovado alguns trabalhos e nós estamos aqui novamente. Ficamos afastados um pouquinho aqui perto e agora a praça está linda e nós estamos aqui também com muita alegria
trazendo a palavra de Deus para os nossos amigos ouvintes. Louvado seja Deus. Meus amigos, já foi falado aqui uma porção da palavra de Deus, e nós também queremos ler no Salmo de número 64, versículo 9 e 10. O salmista se expressava de uma maneira tão especial, e ele dizia assim, o salmista: todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. O salmista diz que todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. Nós vemos a admiração dos historiadores, daqueles que têm capacidade de estudar muitas coisas, cientistas, e eles se admiram da construção do céu e da terra, do mundo, como é que Deus fez tudo perfeito, o mar, os rios, as montanhas, como é que tudo Deus fez perfeito e tudo funciona na maior perfeição. Os homens se admiram, e o salmista diz que eles contam essas coisas. Eles prudentemente consideram esses feitos de Deus. Isso é maravilhoso. Os homens se admirarem das obras de Deus, porque Deus é aquele que tem feito tudo isso para nosso benefício, e assim há de ser considerado pelos sábios, pelos entendidos, por todos aqueles que têm conhecimento do que acontece na terra. O salmista diz que também o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Aqui tem duas classes de pensamentos diferentes. Quando a Bíblia fala os homens, são aqueles que só se admiram do que Deus fez, e vão vivendo essa admiração dia após dia, e se esquece de algo mais profundo e mais maravilhoso. É a entrega das suas vidas para ter comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. Esta é a primeira classe de admiradores, de simpatizantes, que vivem na terra, com seus grandes conhecimentos, com as suas grandes sabedoria, mas estão deixando para trás o mais importante, que é a comunhão com esse Deus Todo-Poderoso que fez tudo isso. O salmista confirmou que há uma segunda classe de pessoas, de homens da terra, que se chama-se o justo se alegrará no Senhor e confiará nele. Nós estamos aqui nesta manhã, que não basta só os teus estudos seculares, as tuas faculdades, mas isso é bom para a tua vivência, viver no seu emprego abençoado,
que você adquiriu através desses estudos, mas também te falta uma coisa. Quando a Bíblia fala que os justos se alegrarão no Senhor e confia nele. Muitas vezes você é uma pessoa muito sábia, mas não confia no Senhor, não acredita, não procura se aprofundar. Quem é esse Deus que fez essas coisas tão lindas e tão maravilosas? Não quer nem saber, não se incomoda com esse assunto. Mas aqueles que se chegaram a Deus, que aceitaram Jesus como Salvador, que Deus justificou essas pessoas, perdoando seus pecados, lhe dando uma condição de vida, de fé e de esperança, são esses que confiam no Senhor, e todos retos de coração se regozijarão. Meus amigos, não é só se admirar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou. Isso é importante, se regozijar, ser simpatizante, se admirar, mas é preciso de algo mais, ser salvo por Ele. No dia da sua chamada dessa terra, desse mundo, você não vai partir daqui simplesmente como simpatizante ou como admirador. Vai partir deste mundo como salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele veio a este mundo não para que alguém o simpatizasse ou se fosse admirador, mas ele veio buscar e salvar justamente os simpatizantes, os admiradores que estavam sem ele, estão sem ele até agora, longe da sabedoria, longe dos feitos, longe de conhecer por que Jesus morreu na cruz. Isso foi para quê? Para perdoar e salvar, como disse aqui o irmão, os que estão perdidos ainda. Tem muitos homens perdidos nos seus pensamentos, no seu eu, na sua sabedoria, nos seus conhecimentos terrestres, nos seus conhecimentos seculares, mas ainda não conhece Jesus, o Salvador. Esse é o mais importante da vida do homem, ter conhecimento de Jesus, e não só conhecer. Você pode ter até uma Bíblia em casa e ler ela de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas se não se entregar para Jesus, nada vai te adiantar. Nós estamos pregando aqui nesta manhã Jesus Cristo, o Salvador da tua vida, o Salvador da tua alma, tirar você da vida de simpatizante e admirador e tornar-se um justo e ser aquele reto de coração, como disse o salmista. Essa é a mensagem de Deus para ti, meu querido. Não seja só simpatizante das obras de Deus, mas seja um filho amado. Depois que você aceitar Jesus, você se tornará esse filho amado e querido de Deus, reto de coração, e se alegrará no Senhor, porque você é tido como justo. Que Deus te abençoe e que você possa compreender essas palavras, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado
passado vem, que querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus, cujas vidas coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer mais gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cujas vidas coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cujas vidas coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diaconisa. Ana Cesarina.
tirar ou deixa aí que é melhor? Bom dia a todos que estão ao alcance da nossa voz. Você é jovem, você é criança, você é idoso, que está ao alcance de nossa voz. Nesta manhã, Deus preparou este momento para falar com você. Ele é lindo, né? Ele é maravilhoso e Ele prepara tudo para nós. E nesta manhã, Ele separou esse dia, esta manhã, para trazer uma palavra, né, para o seu coração. E eu quero deixar aqui para a sua meditação no livro de, glória a Deus, João 11, que diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te fará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ainda há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Só aqui, né? Só até aqui para você, que eu quero dizer para você nesta manhã. Você que se encontra, né? Desanimado. Você que se encontra enlutado, né? Devido às circunstâncias tais. Eu quero dizer para você nessa manhã, que aqui nessa palavra, né? Lázaro não estava desanimado. Lázaro não estava, né? Ali triste por causa dos problemas. Mas Lázaro diz aqui a palavra que ele estava morto, né? E Maria, irmã de Lázaro, falou para Jesus que se ele estivesse ali, né, próximo de Lázaro, que ele não teria morrido. Mas Jesus disse para ela: ele ressuscitará no último dia. Marta disse para Jesus: eu sei, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. Mas Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que eu quero dizer? Que Lázaro estava morto, mas ele ressuscitou. Amém? E nesta manhã, Jesus quer ressuscitar, né, a sua vida, ressuscitar as suas esperanças, que você já não crê em mais nada. Você está desanimado, você está desanimada. Você já tem pensado até mesmo dar cabo na sua própria vida. Mas nesta manhã, Jesus tem chegado, né, com vida para você. Ele tem chegado com solução para a sua vida. Ele tem chegado solução para o seu problema. Por quê? Porque Ele é poderoso. Amém? Se Ele ressuscitou Lázaro, né? Quanto mais solucionar o seu problema. Não faça nada contra a sua vida. Nesta manhã, dê oportunidade, né, a esse Jesus que tem poder, né, para transformar a morte em vida. Ele tem poder também para trabalhar na sua vida, mudar o quadro, mudar a situação, mudar a circunstância, independente de qual seja ela, e te dar vitória. Amém? E aqui a palavra de Deus diz que Lázaro, ele ressuscitou depois de 4 dias, né, que estava morto. Eu não li a passagem toda, porque ela é bem, né, grande. Mas aqui fala que Lázaro, depois de 4 dias que estava morto, Jesus ordenou a ele: Lázaro, sai para fora. E a palavra de Deus diz que a morte caiu por terra e Lázaro teve vida e ressuscitou. E nesta manhã, esta palavra está indo de encontro ao seu coração. Essa palavra está indo de encontro a você. Você, senhora, você, senhor, você jovem, você adolescente, você que está ao alcance de nossa voz, abre o seu coração nesta manhã, que Jesus quer lançar por terra todo o mal. Jesus quer operar na sua vida nesta manhã. Jesus quer transformar a morte em vida. Você está entendendo? Ele quer transformar a sua vida nesta manhã. Basta você crer. Basta você abrir o seu coração e crer. No final desse culto nós vamos estar orando, né? E você que está aí na sua janela, você que está ao alcance de nossa voz, você pode nesta manhã mudar todo o quadro da sua vida, agora mesmo.
né? Porque essa palavra ela tem poder para mudar o quadro da sua vida. Essa palavra ela tem poder para mudar a situação. Essa palavra ela tem poder para ressuscitar as suas esperanças. Essa palavra ela tem poder até mesmo para lançar por terra esse espírito de morte que tem pelejado, impulsionando você a dar cabo na própria vida. Mas nesta manhã Jesus quer lançar por terra esse espírito de morte. Nesta manhã Ele quer mudar todo o quadro. Nesta manhã Ele quer mudar toda a situação e te dar e fazer uma nova história, né, para a sua vida. Amém? Eu quero deixar só esse versículo para a sua meditação, porque é tudo, né? É tudo para nós. Quando nós estamos, né, sem esperança, quando nós achamos que não tem mais jeito, Jesus entra, né, e muda toda a situação. Amém? Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não sei se pode louvar. Eu vou louvar só uma estrofe aqui de um corinho, que fala também para nós, né? Algo maravilhoso. Fala a respeito da sua situação que você está nesse dia de hoje atravessando. É o hino da harpa 28, que diz: Deus vai te guiar. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio de um Salvador. Ouvis a mensagem de seu bom Jesus e tem mais coragem, leva a sua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti Ele quer levar. Alma dolorosa, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já levou. Morte dolorosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Amém? Nesta manhã, além dele trazer descanso, né, para a sua alma, além dele te socorrer nesta manhã, além dele botar por terra o espírito de morte que tem assolado a sua vida, ele também quer te guiar em vitória. Amém? Ele quer levar as suas cargas nesta manhã. Amém? E te dar leveza para a sua alma e para o seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que o Espírito de Deus, né, que é o Espírito Santo que você conhece, fala melhor no seu coração nesta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Aleluia. Nós vamos estar também ouvindo nesta hora, aleluia, uma palavra de oração. Glória a Deus. A diaconisa Janete estará orando e logo após estará no microfone o pastor Jorge. Glória a Deus. Senhor, a todos, oremos. Que nessa manhã, Senhor, alcance os corações, Pai.
Em nome do seu Filho amado Jesus, eu te peço, começa a trabalhar em cada coração que passar por esse lugar, que esteja no alcance, Senhor, da minha voz. Senhor, entra com providência, Pai. Senhor, na saúde, na vida espiritual. Senhor, que essas pessoas incrédulas, Senhor, que elas venham abrir o coração para ouvir a Tua palavra que vai ser falada daqui a pouco aqui, Pai. Todos os louvores que foram cantados já, eu creio, Deus, que já alcançou pessoas. Senhor, oh Deus amado, Senhor, pessoas enfermas, sem esperança, que o Senhor possa, Senhor, entrar, que elas deixem, Senhor, o Senhor entrar no coração para que o Senhor venha trabalhar na vida delas. Senhor, oh Pai amado, na cura dos depressivos, Senhor, quantas pessoas estão entristecidas nessa manhã, sem esperança, mas se o Senhor é a esperança que pode entrar e mudar todo o quadro, Pai, basta que elas abram, fale contigo, Senhor, porque o Senhor não invade coração, que elas possam abrir o coração e falar contigo, Senhor, porque um dia também nós não te conhecia, achávamos que te conhecia, mas o Senhor, nós abrimos nosso coração e o Senhor entrou e houve mudança em nossas vidas. Por isso estamos aqui falando, Senhor, porque é muito bom saber que existe um Deus vivo que quebra toda maldição, quebra todo os embaraços da vida, Senhor. Basta que nós deixemos o Senhor entrar no nosso coração e o Senhor faz morada e começa a transformar vidas. Transforma vidas, Senhor, nessa hora, nessa manhã, Pai. Nós cremos, Deus, que o Senhor estará aqui conosco, porque o Senhor diz que onde está um ou dois reunidos, o Senhor se faz presente. Senhor, muito obrigada por esse dia. Senhor, usa a boca do pastor que vai falar aqui a Tua palavra, que o Seu Santo Espírito fale para esse povo, Pai, para que eles possam acordar e ver que existe um Deus, o Deus vivo. Jesus ressuscitou, levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Senhor, quebrou maldições. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela essa manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Jorge. Glória a Deus. E, queridos amigos ouvintes da Palavra de Deus, queremos nesta manhã cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes por aqui estarmos retornando aqui a esta praça após uma reforma. Tivemos aqui realizando culto nas partes externas aqui desta praça, aqui ao redor. Estamos aqui retornando para este local, a qual aqui por quase 10 anos aqui estamos reunidos, para junto nós falarmos a palavra do nosso Deus. Eu quero meditar convosco nessa manhã alguns versículos das Sagradas Letras, a nossa meditação. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com teus servos? E ele disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derribando um deles um tronco, o ferro caiu na água, e ele exclamou: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém.
Queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos diante de um relato bíblico, de um fato ocorrido no ministério do profeta Eliseu, homem de Deus, a qual ele era tido como o chefe dos profetas, o líder dos profetas, era sucessor de Elias. E os seus discípulos recebiam dele instrução, ensinamento, mas no local onde Eliseu instruía os seus discípulos, dava instrução para eles, estava pequeno, estava apertado, porque Deus foi abençoando, que o número de pessoas foram crescendo, foram aumentando, os seguidores e discípulos. E então eles viram a necessidade de ampliar o local, de aumentar o local, porque já era estreito para a quantidade de pessoas que ali estavam presentes. Então eles falaram com Eliseu: Eliseu, nós vamos até o Jordão, vamos cortar ali umas vigas, umas madeira, para ampliar o local, para ter mais liberdade, para nós aqui estamos recebendo de instrução, ensinamento da tua parte, porque está apertado, está estreito, estamos com dificuldades. E Eliseu então disse para eles: pode cortar lá a viga e ampliar o local. Mas diz a Bíblia que um deles pediu a presença de Eliseu com eles. Um deles falou: Eliseu, serve-te de ir conosco, queremos a tua presença conosco, queremos que tu esteja junto conosco. É muito bom, querido, nós estamos em companhia de alguém que é direcionado por Deus, tem direção de Deus. Devemos procurar as boas coisas, as coisas de Deus. Nos é satisfatória, nos é agradável, faz bem para a nossa vida, para a nossa alma. E os discípulos profetas pediram a presença de Eliseu com eles. E Eliseu disse: sim, eu irei com vocês. E Eliseu foi. E aqueles discípulos profetas, eles por certo pegaram algum equipamento para cortar ali aquelas árvores, aqueles galhos. Alguns pegaram foice, outros pegaram machado. O que eles tinham em mão levaram para cortar ali aqueles troncos. Mas diz a Bíblia que um deles pegou um machado. Ele não tinha por certo em sua residência, em seu poder, um machado. E ele querendo participar daquele trabalho, ele querendo realizar também, executar uma boa obra, junto com os discípulos que ali presentes estavam. Ele então vai e pede emprestado um machado, por certo, a um dos seus vizinhos, seus colegas. E ele vai e começa a cortar ali aquele machado, com aquele machado, as árvores, os galhos, para trazer o local onde eles reuniam, para ampliar, para aumentar aquela localidade. Mas diz a Bíblia que quando aquele rapaz que pega aquele machado emprestado, ele começa a cortar, o machado solta do cabo e cai nas águas. E aquele rapaz então ele exclama, ele fica: ai meu Senhor, era emprestado esse machado, eu tenho que devolver ao dono. E ele fica preocupado, ele fica assim um pouco angustiado, porque o machado caiu nas águas, não tinha como agora pegar de volta, porque o ferro, ele é pesado e não tem como ele flutuar na água. Ele é um material bem pesado que não tem condições de submergir nas águas, ficar ali flutuando. E aquele machado afundou, e aquele homem, ele vai até Eliseu e diz: meu senhor, o machado caiu na água, eu preciso devolver porque ele é emprestado. Meus queridos, diz a Bíblia que Eliseu então pede a ele, pergunta a ele aonde caiu, e ele mostra o local onde o machado caiu. Então Eliseu pega um pedaço de madeira, pega um pau e lança no local onde o machado caiu, e acontece ali um grande milagre. Diz a Bíblia que aquele machado começa a flutuar. O ferro que é pesado, que havia afundado naquelas águas, naquele rio Jordão, então cai naquela água e começa a flutuar, após Eliseu lançar ali um pedaço de pau, uma madeira. E aquele homem então, vendo aquele machado flutuar, Eliseu diz para ele: vai e pega. E ele pegou aquele machado, e ele teve condições de agora poder devolver ao dono daquele machado,
porque ele ficou preocupado porque era emprestado. Nós queremos nessa manhã trazer para você o conhecimento de que tem algo que nós pedimos emprestado, mas temos que ter o cuidado com aquilo, porque não é nosso. Temos que devolver a pessoa que nos emprestou, porque por certo, se nós não devolvermos aquilo que nós pedimos emprestado à pessoa, nós ficamos mal com aquela pessoa, ficamos indiscretos com aquela pessoa, e por certo, se precisarmos novamente, a pessoa vai dizer: não vou te emprestar mais. Meus queridos, e nós queremos nesta manhã, nós estamos aqui todos os sábados, alertando a você, trazendo a você o conhecimento de que eu e você temos algo emprestado. Você pode dizer: mas eu não pedi nada emprestado a ninguém, eu não dependo de ninguém, as coisas que eu tenho são minhas, eu não tenho nada a dever a ninguém, porque tudo que eu tenho é meu, eu não pedi nada emprestado a ninguém. Meus queridos, mas eu quero te dizer que Deus te emprestou algo. Deus emprestou a você uma vida. A nossa vida, ela não nos pertence. A nossa vida não é nossa. A nossa vida pertence a Deus. Deus é quem nos fez. Deus que nos formou. Deus que nos colocou aqui nessa terra. Porque nenhum de nós, por nossos próprios desejos, por nossos próprios interesses, poderíamos dizer: eu quero existir. Nós não autoexistimos. Alguém nos fez, alguém nos formou, alguém nos colocou neste mundo. Não estou referindo-se aos nossos pais, porque eles somente nos deram um corpo, uma matéria física, mas alguém colocou de nós uma alma, alguém colocou de nós um espírito. Porque o corpo em si, ele não tem poder de fazer nada. O que faz com que o corpo exista é a alma que está dentro dele. A Bíblia diz o sábio Salomão, que quando o homem morre, o corpo volte ao pó que o era, mas o espírito volte para Deus que o deu. O espírito terá que regressar para o seu Criador. A nossa alma terá que um dia chegar diante do Todo-Poderoso, aquele que nos formou, para prestar conta daquilo que nós fizemos aqui nessa terra. A nossa alma era emprestada, o nosso espírito é emprestado. Deus emprestou-nos para nós vivermos neste mundo, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, fazendo aquilo que seja para a glória do seu nome. Mas muito tem feito da sua vida o seu bel prazer, feito da sua vida o que bem lhe atraz, feito da sua vida aquilo que satisfaz os seus desejos, que satisfaz os desejos da sua alma. Mas a palavra de Deus disse o sábio Salomão: anda, jovem, pelo caminho que satisfaz a tua alma e o desejo de teu coração. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te trará a juízo. Deus vai pedir conta a mim e a você daquilo que nós fizemos aqui nessa terra. A nossa vida está emprestada. A nossa vida está aqui somente por um pouco de tempo, a qual Deus nos dá para nós servirmos a Ele, para nós fazermos o que lhe apraz, para glorificarmos o seu nome, vivemos uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de retidão à sua palavra. Mas o pecado, meus queridos, ele corrompeu a vida do homem. O pecado, ele consome a nossa alma. Mas Jesus Cristo, como já foi dito aqui nesta manhã e foi entoado em louvor, ele veio ao mundo para buscar a todos que estavam perdidos. Eu estava perdido, você estava perdido, e Jesus Cristo veio buscar, veio me resgatar, veio trazer novamente a oportunidade de eu viver uma vida em obediência à vontade e à palavra de Deus.
O pecado, ele faz essa separação entre Deus e o homem. O pecado, ele nos deixa totalmente contaminado diante de Deus. O pecado nos deixa impuro diante de Deus. O pecado, como já foi entoado aqui nesta manhã, nos condena diante de Deus. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que nessa manhã você tome a decisão de crer em Jesus Cristo, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua alma, para que naquele grande dia, quando Deus te chamar para prestar conta, você possa não ser condenado, mas receber a vida eterna na pessoa bendita do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa, ao início deste ano, estamos já finalizando o primeiro mês deste ano, mas que você possa, no decorrer deste ano, seguir um novo rumo, seguir uma nova dimensão de vida, entregar a sua vida na mão de Jesus Cristo, crer que Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a sua alma e dar a você o direito de vida eterna. Que nessa manhã você tome essa mais importante decisão da sua vida, aceitando a Jesus Cristo, para que alcance de Deus o perdão dos seus pecados e salvação para a sua alma. Que Deus te abençoe e que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao teu coração. Deus abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus a bênção sobre a sua vida, a bênção sobre o seu lar, a bênção sobre a sua família, a bênção sobre esta localidade, a bênção sobre o município de Duque de Caxias, pois somos necessitados e carentes da bênção do Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, meu Senhor, somos gratos a Ti. Pai querido, por estarmos nessa manhã aqui neste local, nessa localidade, nesta praça, hora inaugurada, Senhor. Regressamos a este local para que falarmos do Teu amor, para testificarmos, ó Deus, das grandezas, da Sua bondade e da Sua misericórdia. Te pedimos, Pai querido, que os cultos que temos feito aqui, os que ainda faremos, que seja, Pai querido, para a glória do Teu nome. Pai querido e santo, seja para a edificação de nossas vidas e salvação de almas. Pai de amor e bondade, tome em Tuas mãos a cada morador dessa localidade. Ajuda, meu Senhor, que eles possam crer na Tua palavra, ouvir a Tua palavra, aceitar a Tua palavra e render-se aos Teus pés, crendo que Jesus Cristo é o Salvador das suas vidas. Entregamos a Deus Teus cuidados, o prefeito dessa localidade, aqui de Duque de Caxias. Entregamos a Teus cuidados, meus Teus vereadores, Pai querido, todos que trabalham, que lutam para o bem-estar desse município. Meu Senhor, ajuda a cada um, dá-lhes da Tua sabedoria, dá da Tua proteção, do Teu livramento. Pai querido, entregamos a Teus cuidados, ó Deus, Pai querido santo, os policiais, as autoridades civis, as autoridades, meu Senhor, militares, todos, meu Senhor, que trabalham, que lutam para o bem-estar dessa localidade, para o nosso município, em Duque de Caxias. Abençoe, meu Senhor, essa localidade, abençoe aqui 25 de agosto, todos os bairros de vizinhança aqui dessa localidade. Ajuda, meu Senhor, dá-lhe a Tua cobertura, a Tua proteção. Livra, meu Pai querido, de tudo que não vai de Ti. Nos guarda debaixo da Tua cobertura e proteção. Pai querido e santo, toma em Tuas mãos, ó Deus, a cada missionária que esteve nessa manhã, a cada evangelista que esteve, meu Senhor, fazendo esse trabalho, desse culto para a glória do Teu nome. Pai querido e santo, recompensa cada um com as copiosas bênçãos dos céus, que eles possam, Pai de amor e bondade, ter vida, saúde, condições, para que possam estar aqui todos os sábados, realizando a Tua obra, fazendo esse trabalho para a glória do Teu nome. Pai querido e santo, te pedimos, ó Deus, nos despede este momento para os nossos lares, debaixo da Tua cobertura e proteção. Livra-nos, meu Senhor, de todo perigo, tudo não provém de Ti. Repreende pelo poder do Teu nome. Nos conceda, ó Deus, um final de tarde abençoada, uma noite edificante. Que Teu Espírito, meu Senhor, trabalhe em cada vida, em cada coração. Aqueles que ouviram a Tua palavra, que o Teu Espírito, meu Senhor, venha converter essas vidas, transformá-los para a glória do Teu nome. Pai bendito, assim oramos na certeza da vitória, agradecidos em nome de Cristo Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam com todos que aguardam a vida do Senhor, e toda a igreja diga amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir.